Olá, a paz do Senhor seja com todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner. É, Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Eu venho aqui com o coração aberto para relatar alguns acontecimentos e compartilhar com vocês, compartilhar com os irmãos alguns preceitos sobre a Bíblia, algumas coisas que tenho aprendido, algumas novidades para fazer os irmãos pensar. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre alguns ocorridos, alguns acontecimentos. Como muitos sabem, muitos que estão assistindo talvez não sabiam os motivos. Agora, após um ano do ocorrido, eu vou querer passar para vocês alguma coisa, né? Não vou me prolongar muito, porque não tenho mágoa, não tenho receio. Simplesmente adotei para mim um estilo diferente de analisar a Bíblia, de estudar realmente, certo? E eu gostaria de compartilhar, porque eu acredito que ninguém é feito robô. Sim, todo mundo tem um pensamento e pode estudar e analisar por si próprio e tirar suas próprias conclusões, né? Desde pequeno eu aprendi, dentro de uma denominação, eu aprendi sim, uma doutrina. Acredito que nós temos sim o mesmo rumo, que nós temos a mesma meta, que nós acreditamos no mesmo Jesus. Porém, essa trajetória que nos foi passada, essa trajetória tem que ser confirmada na Bíblia, assim como os de Bereia. Tudo que é passado a gente tem que analisar na Bíblia, e foi isso que eu decidi fazer. Por isso eu vou relatar para vocês. O ano passado, certo? Aproximadamente em meados deste mês, começou um pequeno grupo a fazer um estudo da Bíblia, um estudo bem direcionado a profecias, realmente profecias. Então nós começamos a ver que alguma coisa do que foi ensinado para nós desde o tempo que fomos batizados, do tempo da igreja, para muitos desde o tempo de pequeno, desde criança, né, para muitos desde quando se entregaram para Jesus, muitas coisas não estavam condizendo com a Bíblia, a partir do momento que nós começamos a estudar realmente a Bíblia, deixar de lado livros seculares e estudar a Bíblia. Então, isso tornou a gente perceptivo de algumas coisas, e foi feito sim algumas perguntas para algumas pessoas em específico, até chegar na liderança da igreja. Essa liderança, inclusive o pastor, em nenhum momento veio com a ideia de estudar ou de responder alguma pergunta. Sim, vieram com a ideia de disciplinar ou riscar o que a gente se retratasse sobre essas ideias, sobre essas perguntas que nós tínhamos. No meu caso foi um pouco diferente, então eu gostaria de falar sobre mim, sobre o meu caso. Como muitos sabem, eu sempre fui ativo dentro da igreja, ativo no sentido de cantar, cantei no quarteto, tenho amigos espalhados aí por todo o Rio Grande do Sul, pelo tempo de caminhada, pelo tempo que saía com o quarteto. Não me arrependo de nada, acredito que tudo é obra de Deus, certo? Eu acredito que cada um tem o seu ministério. Eu abraçava como o meu ministério. Não digo para quem está cantando não cantar, não digo para quem está pregando não pregar, mas assim, acredito que todos devemos sim estudar para ver se o que estamos fazendo está de acordo com o que a Bíblia pede, o que Deus pede na palavra dele. Então, irmãos, o que aconteceu no meu caso? Eu fui convocado a uma comissão. Como eu fui convocado à comissão, eu estive lá num dia determinado, mês de dezembro de 2014, e me foi perguntado, o pastor da associação que esteve ali me perguntou qual era a minha dúvida, o que eu estava levantando, né? Qual era o que tinha de diferente. E eu falei para ele: pastor, são muitas coisas, não é uma, não é duas perguntas, não é três, são muitas. E ele então me cita uma, e eu citei: pastor, sobre o santuário. Infelizmente ele ficou muito, muito bravo e se levantou e disse que eu estava querendo mexer na base da igreja, na estrutura da igreja. Só que assim, irmãos, não me interessa se é a base da igreja adventista, se é da Assembleia, se é da Católica. Eu quero saber da base da Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Então eu falei: pastor, vamos abrir a Bíblia que eu vou te mostrar qual é a dúvida, qual é a questão.
E eu nunca vi isso acontecer dentro da igreja. Naquele momento ele falou, não, aqui dentro você não vai abrir a Bíblia. No momento que eu penso assim, no momento que tu não pode te defender com a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Então me foi proposto de eu me retratar, ou de eu dar um tempo de um mês e pensar e refletir sobre o que eu estava colocando, para depois numa nova comissão ser aceito de novo ou não. E eu disse que eu não queria esse tempo. Não queria esse tempo porque eu não queria me retratar, eu queria era resposta sobre os questionamentos ali. E na verdade não foi me deixado abrir a Bíblia. Eu só deixei uma mensagem para os irmãos daquela comissão: leiam o livro de Hebreus. Não sei se leram, se alguém viu ou não viu. Agora, naquele momento eu não pude passar. E o pessoal tem medo de chegar até nós. O pessoal parece que não quer chegar, não quer saber, não quer perguntar, não quer pesquisar. É muito fácil nós estarmos com o estudo dirigido ou com o alimento espiritual mastigado por alguém. Mastigado, que eu digo, é influenciado. Isso se torna mais fácil. A lição fala sobre tal assunto, fala sobre outro assunto e sobre outro assunto. Beleza, é muito bom estudar, com certeza. Agora, o aprofundamento das Escrituras não se baseia em estudo dirigido, se baseia nos profetas. Nós devemos estudar aqui, devemos estudar ali também. Amós, Isaías, Jeremias, Zacarias, todos esses livros são proféticos. Também Daniel e Apocalipse principalmente. Infelizmente eu tenho que falar, o livro de Apocalipse está mal interpretado. O livro de Daniel foi interpretado errado também. Agora, como a minha questão seria, no livro de Hebreus que eu falei lá, a pergunta foi o santuário, eu queria introduzir com essa questão para vocês. Eu queria só que você pensasse, antes de criticar, sei que eu vou ser criticado muito nesse vídeo, eu acredito nisso, e eu defendo a liberdade de expressão, todo mundo pode se expressar. Agora eu gostaria que olhassem pelo menos com sinceridade sobre o questionamento que vai ser passado aqui, que você analisasse na sua Bíblia para ver se não é diferente da minha, se é em grego ou se é em inglês, qualquer uma. Enfim, analise o texto, analise este livro, analise o que está escrito e verifica como assim eu verifiquei. No mínimo você vai ficar com uma pulga atrás da orelha para entender. E pergunte para o seu pastor. Este é o primeiro vídeo que eu estou passando, vai ser este tema, porém esse tema é só uma introdução, porque muda muita coisa no pensamento, na interpretação de todas as profecias do livro de Daniel e Apocalipse. Muda muita coisa, irmãos. E nós temos visto aí que não está fácil de viver nesse mundo, está complicado, está cada vez mais difícil e a gente tem que sair do clube. Quando eu digo sair do clube, é entrar para a Igreja de Deus. A Igreja de Deus não é quatro paredes. A Igreja de Deus somos eu, somos você, somos todos nós, membros do mesmo corpo que é Cristo. Nós temos que estar unidos em Cristo, estudando a Palavra de Deus, meditando dia e noite, porque infelizmente o futuro que nós esperávamos ter só aguardando o decreto dominical não é esse. Tem muita coisa para acontecer, infelizmente tem muita coisa para acontecer, só que as coisas já estão acontecendo, está aí, batendo a porta, e muita gente não quer enxergar porque acredita que já aconteceu. Enfim, introduzindo o assunto, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9. O livro de Hebreus é um livro transitório, onde o apóstolo Paulo ele está querendo passar a ideia para os judeus daquele momento de que o sacrifício terrestre ele tinha acabado. Aqueles preceitos do tabernáculo terrestre, esses preceitos acabaram. Agora nós temos Cristo como mediador, como sumo sacerdote e o intercessor. Não precisava mais os judeus estarem lá imolando o cordeirinho e fazendo aqueles sacrifícios e rituais, certo? Essa aliança, essa primeira aliança se tornou passada e Cristo é o mediador da nova aliança. Era isso que Paulo estava querendo explicar. Porém, vamos ler aqui o livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 2. Vamos tentar entender o que acontecia ali no tabernáculo. 9, capítulo 1.
9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição de pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos. Então nós temos duas divisões, Santo e Santo dos Santos. Isso não é difícil de entender, né? Ao qual pertencia um altar de ouro para incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre ela querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora. Não falaremos agora. Ora, depois de tudo isto assim preparado continuamente, entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar serviços sagrados. Depois de tudo isto assim preparado, continuamente entraram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Bom, se continuasse fazendo aquele ritual dos sacrifícios contínuos, tardes e manhãs, sendo feito no lugar santo, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrando no Santíssimo, então Jesus morreu em vão. É isso que está dizendo aqui o escritor do livro de Hebreus, ok? Então assim, o versículo 10, que diz, né? O versículo 9 diz: e isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante da consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Porque é ineficaz um cordeiro. Não é isso que Cristo queria. Ele queria um sacrifício verdadeiro do coração, certo? Os quais não passam, o versículo 10, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma, em que Cristo reformou. Olha, o mais importante, o versículo 11. Quando, porém, vem o Cristo, como sumo sacerdote de bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou aonde? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de tesouros, de cinzas de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então ele está explicando aqui. Jesus entrou no Santo dos Santos através do seu sangue e ele faz a função. Mas quando que aconteceu isso? Em 1844? É isso que me foi passado. Mas quando que foi escrito o livro de Hebreus? Foi escrito antes. Então quer dizer, Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele já entrou no Santo dos Santos. E é o que diz aqui. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. E se não era necessário ainda fazer os sacrifícios, porque alguém tinha que entrar no Santo dos Santos ali para intermediar, para fazer, né, aquele dia da expiação, que é o último dia. E isso Jesus começou a fazer a partir do momento que ele ascendeu aos céus. É o que diz o livro de Hebreus aqui, o escritor. A gente pode confirmar isso ainda em Hebreus 10. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 10, no versículo 19. Antes está explicando ali, você pode ler todo o capítulo, o que acontece, como eu falei, o que o sacerdote faz e o que o sumo sacerdote faz. Ele apresenta-se o seu pecado, ele apresenta o pecado do povo
mediante Deus. Mas no versículo 19 diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando nos diz que rasgou o véu, rasgou a carne de Cristo. E se não tem véu, não tem separação. E se não tem separação, a gente pode chegar direto a Deus. Por que existia o véu no primeiro tabernáculo? Por causa que a glória de Deus estava no lugar santíssimo. É um raciocínio lógico. A glória de Deus estava ali. E nem o sumo sacerdote poderia penetrar ali somente no dia da expiação. Mas agora Jesus, ele é o véu que se rasgou. Então nós temos acesso direto. Por isso que hoje nós oramos em nome de Jesus. Ok? Então nós temos um grande sacerdote junto a Deus. É o que diz o verso 21. Ele entrou e está à destra de Deus. Ele está intercedendo por nós. Mas não é em 1844. Então isso desencadeia que as 2.300 tardes e manhãs também não aconteceram ainda. Porque se eu estou querendo passar para vocês que Jesus entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, eu não, né? A Bíblia, o livro de Hebreus, você pode confirmar. Então as 2.300 tardes e manhãs é uma outra profecia que infelizmente, porque a ideia de muitos que já aconteceu, ela também não aconteceu. Aí é um outro tema. Esse é meu primeiro vídeo, só estou passando essas questões para que você possa pensar, para que você possa refletir, certo? Eu acredito que ninguém é robô, eu acredito que ninguém é obrigado a engolir tudo. Quando nós fazemos uma conta de matemática, daquelas contas com conchetes, com aspas e tudo, não adianta nós botarmos o resultado final. O resultado final para o professor não adianta. Se tu não der o desenvolvimento para saber como que você chegou até ali, não vai resolver. Então assim, irmãos, faça a soma. Procure nos profetas, procure aqui, procure ali dentro da Bíblia e você vai encontrar respostas. Mas você vai ver que realmente é uma palavra espiritual, que realmente tem coisas fortes, tem coisas novas, do contrário do que muitos dizem que não tem mais nada para acontecer, a não ser o decreto dominical. Nós temos sim, tem muitas coisas novas. Você pode estudar. Eu vou passar a partir de agora pretendo gravar alguns vídeos, pretendo entrar em mais alguns assuntos, entrar nas 70 semanas, que a igreja também prega que já aconteceu e não tem como ter acontecido. Vou passar para você, vou fazer perguntas, certo? Esse vídeo é um vídeo assim, ó, que eu pretendia fazer para que você se fizesse perguntas, porque a igreja tem 28 teses, a igreja adventista. Eu fui adventista, não tenho mágoa. Se precisar ir no templo, eu vou, certo? Infelizmente, eu não vou nos dias certos que tem que ir, porque eu não vou deixar de estudar aqui que eu me reúno com os meus irmãos e nós estudamos também no sábado. Isso não interfere, continua guardando os mandamentos, continua tudo certo para melhor, porque estamos nos aprofundando muito mais na palavra de Deus. Só que estamos em busca realmente da verdade. A verdade é o que importa, e a verdade é a Bíblia. Essa é a verdade. Então nós vamos dirigir alguns temas, alguns assuntos, e espero em breve poder compartilhar com os irmãos. Fiquem todos na paz. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode acessar, pode me questionar, pode perguntar, que não tem problema. Se quiser criticar também, pode criticar, não tem problema, cada um é livre para se expressar. E se hoje eu não estou na denominação, é porque eu estou livre para expressar e para defender a palavra de Deus. No momento que alguém não deixa eu abrir e defender, é porque alguma coisa de errado tem. E eu estou olhando para vocês e tem argumento suficiente para me dizer que Cristo entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e está intercedendo por nós a partir do momento que Ele ascendeu aos céus. Então fiquem todos na paz. Então fiquem todos na paz, com a paz de Deus, e nós retornaremos em breve com novos vídeos. Amém.